O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ontem um pacote de estímulo econômico no valor de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, o equivalente a 9 trilhões e 900 bilhões de reais, para impulsionar a economia e acelerar a distribuição de vacinas para controlar a pandemia da Covid-19 no país. O pacote inclui 415 bilhões de dólares para reforçar a resposta ao vírus e a distribuição de vacinas contra o coronavírus, cerca de 1 trilhão de dólares em auxílio às famílias e 440 bilhões de dólares para pequenas empresas e comunidades atingidas pela pandemia. O presidente eleito assume o cargo no dia 20 de janeiro. Para Biden, não há tempo a perder e é necessário agir para evitar a perda de mais vidas pela doença. Na percepção dos analistas de mercado, o pacote pode enfrentar obstáculos no Congresso, mesmo com o controle do Senado na mão dos democratas. E além das incertezas sobre o Senado chancelar ou não o pacote de estímulo econômico de Joe Biden, a vacinação em massa contra a Covid-19, considerada lenta em todo o mundo, tem diminuído a confiança dos investidores na recuperação da economia mundial. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de economia da USP, Celso Grise. Professor, boa noite para você. A gente tem percebido aí uma relação muito forte entre a intenção de recuperação econômica, de investimentos, com a vacinação, né? Tem muita gente falando que enquanto não houver vacina, não há início de recuperação econômica global. Conta pra gente, os primeiros 6 meses de 2021 devem ser assim? Ou a partir do momento que a vacinação engrenar na maioria do mundo, isso deve mudar? Boa noite, Suelen. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite de sexta-feira. Suelen, você tem nessa afirmação absoluta razão. Enquanto a vacinação não se firmar no mundo e ganhar velocidade, os investidores vão estar assustados porque não existem razões para acreditar na aceleração de uma recuperação econômica em nível mundial. De fato, a França, sobretudo a França na Europa, errou muito ao lançar o seu programa de vacinação, burocratizando muito e assustando a própria população, que agora está um pouco refratária em relação à vacina. Isso de um lado. De outro lado, nós tivemos também o fechamento de uma série de outras praças, aquilo que a gente chama de lockdown. Uma série de outras praças também fecharam, semeando aí uma insegurança muito grande em relação à contaminação, à aceleração da contaminação. A isso tudo se juntou a incerteza em relação ao plano Biden, ao seu plano fiscal. Isso assustou muito investidores. Você há de entender, investidor é sempre alguém muito ressabiado, muito assustado e que reage de uma maneira muito vigorosa a qualquer tipo de notícia. Agora a gente teve oscilações, recordes, né, de semana passada para cá. Eu sei que você tem uma vasta experiência em economia, né, um nobre professor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa volatilidade. A gente teve 125 mil pontos no Ibovespa, chegamos a 120 hoje. Professor, como é que a gente consegue controlar essa volatilidade no dia a dia, na agropecuária, né? Os impactos, na verdade, dessa volatilidade? Porque você bem disse que a volatilidade só vai ter solução quando a vacina realmente engrenar pelo mundo. Claro, sem dúvida nenhuma. E nós temos na agropecuária um problema ainda maior, porque nós trabalhamos muito, muito fortemente com commodities. E as commodities são as mercadorias que sofrem as maiores oscilações, não é? Porque todo mundo trabalha pensando no momento na frente, no momento futuro, vende para uma determinada data futura. Isso atinge muito, muito fortemente a soja. E ainda com o atraso da colheita da soja recentemente no Brasil já provocou um movimento altista na Bolsa de Chicago. Nós temos ainda o milho, que ainda é uma incógnita, porque nós precisamos da safrinha para poder exatamente saber que situação nós poderemos comandar no Brasil para que não falte insumos para as nossas indústrias, quer de alimentícias, quer para ração para gado, etc. Então, essas oscilações estão acontecendo, sobretudo, em função do conjunto de informações sobre a vacinação que tem se mostrado muito mais lenta e muito mais difícil e muito menos aceita do que se imaginava que
que a população europeia e americana tivesse. Isso tem provocado efeitos muito grandes. Nós precisamos definitivamente encaminhar soluções que sejam determinantes de uma perspectiva, de uma expectativa de segurança em torno da recuperação mundial, em torno da estabilização desta pandemia toda. Celso Grise, ele que é professor de economia da USP e nos brinda com a sua presença toda semana aqui no Rural Notícias. Obrigada, professor. Ótima noite para você. Muito obrigado a você, Sueli. Um abraço a todos que nos estão ouvindo e um grande final de semana a você também. Igualmente para você.